Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Atos 8, versículo 4 a 8. Filipe em Samaria. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Então, não importa em qual situação, em qual estação você esteja, não importa a gravidade da sua realidade, o tamanho do seu problema e a intensidade da sua experiência, porque isso tudo é para te fortalecer, é para te preparar, é para te mostrar o verdadeiro evangélico, de que aonde você não quer estar, é para você estar, de que aonde não é para você ir, ao seu entender, é para você ir. Porque é aí que você tem que saber esperar, mas não é esperar deixando que as coisas aconteçam de uma forma natural, normal, mas de uma forma sobrenatural, com você orando, com você entendendo que por mais que você tá girando ali na mesma situação, no mesmo assunto, no mesmo problema, no mesmo processo da vida, é para te conduzir a se movimentar, é um empurrão de Deus na sua vida. Não é para você morrer, não é para você se adoecer, não é para você chegar a pensar que está em pecado, que está errando demais, falhando demais, que está merecendo estar ali, que está merecendo toda essa situação, que está merecendo estar longe das suas bênçãos e das suas vitórias. Não deixa a carne falar mais alto que o espírito, pois aqui diz que você tem que esperar pela promessa, mas não dessa forma. Você precisa se posicionar, como eu tenho aconselhado vocês. Leiam a Bíblia, porque a Bíblia já é a palavra do Senhor, já é a verdade. E só ela que vai libertar e curar vocês. Não existe isso de que me diz com quem você anda que eu direi quem tu és. Jesus andou com a multidão e ele não deixou de ser o que ele era e o que ele é. Muita gente andava com Jesus e essas pessoas não agiam como Jesus, não era como ele. Então a gente não tem que se deixar levar pelo que as pessoas dizem e pensam. A gente não tem que deixar isso tudo abalar. A gente não tem que se conectar a julgamentos, a críticas, a palavras vindas de pessoas ali que conhecem a verdade, mas que tá usando a verdade
para enganar, para distorcer tudo, que é o que tem acontecido em muitas igrejas, infelizmente. Só que mesmo assim, você não tá num lugar sob posicionamento de julgar, de criticar, de fazer igual a essas pessoas que tá fazendo com você ou de uma forma pior. Você tem que mostrar o verdadeiro evangélico. Você tem que amar. Você tem que perdoar. Você sempre tem que estar cheia e cheio de amor e perdão. Porque sempre você vai ter que estar disponível a amar a pessoa, mesmo que esteja ali te enganando, te traindo, mesmo que esteja mentindo para você, mesmo que esteja longe, mesmo que esteja indiferente, porque você se lembra que você foi assim também com o Senhor? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, não reclama pela situação que está enfrentando, só enfrente e encare, porque isso que é ser adulta e adulto. É a gente estar onde a gente não quer, é a gente enfrentar o que a gente não quer, a gente resolver o que a gente não quer, é a gente lidar com o que a gente não quer, é a gente dar conta de tudo que a gente não quer dar conta. Mas a gente precisa enfrentar a gente, entender que nem tudo a gente precisa deixar para trás, que se trata da gente, a gente deixar o nosso eu para trás, a gente deixar a velha versão para trás, a antiga pessoa para trás e viver de uma forma sobrenatural, viver para Deus, viver diferentemente, porque é isso o evangelho. É a gente ajudar as pessoas, é a gente dar a mão para quem precisa, é a gente levantar quem está caído, é a gente levar uma palavra de cura para quem está doente, para quem está enfermo, para quem está machucado, para quem está ferido, para quem está sob depressão num quarto a qual nem sabe como a vida está lá fora. É a gente levar a vida para quem se encontra morto, morta, mesmo estando de pé. É simples e básico de identificar as pessoas que se dizem estar vivendo, mas não estão vivendo. As pessoas que se dizem estar sobrevivendo, existindo, mas não estão. É sobre a gente ser instrumento na mão do Senhor e ressuscitar essas pessoas. Não é sobre entrar num cemitério e ter a fé e esperança de quem está morto ali, de fato, ao nosso ver, ao nosso entender, e acreditar que irão levantar ali num simples piscar de olhos. Porque essas pessoas, elas não estão mortas e mortos. Elas apenas estão dormindo, esperando pelo Senhor. A gente aqui na Terra, que muitas das vezes acabamos nos falecendo por acontecimentos no dia a dia, por palavras, por maldição, por praga. Então a gente tem que se ajudar, a gente tem que se unir, porque a gente é uma família em Cristo, a gente somos irmãos e irmãs em Cristo. E se a gente quer estar no reino do Senhor, estar junto, a gente tem que entender que isso tudo aqui é um processo, é uma preparação para a gente estar lá com Ele. E se a gente quer de fato estar com o Senhor, a gente tem que se alimentar da verdade. E entender que isso tudo aqui não é uma forma de manipular como muita gente tem entendido e julgado e interpretado errado. Não é só porque você tem que ser como Jesus que você tem que aguentar tudo e suportar tudo calada, não. Mas você tem que ter a inteligência e esperteza do céu em usar a sua sabedoria. Se você sabe que aquilo é carnal, mate aquilo em oração, em adoração, na leitura, em jejum. Se você sabe que está precisando de uma mudança, de uma melhora, vá em frente, invista ali para que você possa receber essa transformação de dentro para fora. Acredita no Senhor, confia no Senhor. Eu sou prova viva e testemunha viva do que eu tô falando. Eu confesso que eu não queria estar aqui falando isso tudo, mas não é de hoje,
Desde domingo o Senhor tá me incomodando, me confrontando de várias formas a ter lido isso aqui e a falar dessa forma para vocês, para que vocês entendam sobre o Evangelho. Isso não é sobre religião, gente. Isso é sobre seguir Jesus, sobre servir a Ele. Não se trata de religião, porque se você for ler a Bíblia, na Bíblia não fala sobre religião. Na Bíblia fala em todas as histórias que você for ler e conhecer sobre Jesus, sobre você seguir a Ele, servir a Ele. Então não se enganem com as ganâncias das pessoas. O mal se multiplicou e tá aí para isso, para destruir lares, para destruir famílias, para estragar tudo. Mas por favor, gente, de coração, não se deixem mais ser escrava e escravo do medo, do pecado. Enfrente isso tudo. Seja qual for o sentimento ruim, a emoção ruim, enfrente. Ore. Se tá precisando de liberar perdão para alguém, vá até essa pessoa, conversa, resolva. De frente, não por mensagem. A tecnologia tem estragado o privilégio das pessoas se conectar, de resolver tudo olho no olho, de conversar, de ser sincero, de ser sincera. E vocês não podem deixar a tecnologia estragar a vida de vocês e afastar o Senhor de vocês, porque não é Ele que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele, com as nossas escolhas e decisões erradas. Então priorize a Ele o tempo todo. Por mais que seja difícil, por mais que você não queira, por mais que você queira ali focar no seu estudo, no seu trabalho, em si mesma, ou em pessoas que você ama, não é isso que o Senhor quer da gente. Ele quer que a gente o tempo todo esteja disponível para Ele, que a gente viva uma vida para Ele, que a gente se alimente da palavra, para a gente entender o que está acontecendo no nosso dia a dia e saber o que Ele tem para a gente, porque é só através da Bíblia que a gente vai saber, não é através de um pastor, não é através de um bispo, não é através de um padre, não é através de um missionário, não é através de uma mãe, de um pai que pensa, acredita que conhece um filho, que entende um filho, que sabe o tamanho do sofrimento, o tamanho da dor, mas não sabe. Só Deus sabe o que você enfrenta no seu quarto, o que você enfrenta na sua escola, no seu trabalho, nas suas redes sociais. Só Deus sabe do segredo, do secreto, que você ainda não teve a coragem de falar para alguém e de conversar consigo mesma. Então não se apeguem em tudo que vocês ouvem, porque ir à igreja como uma pessoa religiosa só por ir e não levar isso para o seu lar só faz de você uma pessoa religiosa e não uma cristã e não um cristão. E o Senhor não quer pessoas religiosas, Ele quer verdadeiros e verdadeiras adoradores e adoradoras, que sejam cristão e cristã. Pois se você, de fato, começar a ler a Bíblia do começo ao fim, você vai entender cada palavra. E vai saber que não é a minha carne que falando, que não é as minhas experiências falando, mas sim o Espírito Santo. Eu espero que isso tenha ajudado vocês e que vocês parem para pensar um pouquinho e refletir. E que vocês decidam se posicionar, se relacionar com o Senhor, ter a rotina espiritual de vocês. Não é fácil, gente. Eu lembro até hoje que no começo não foi fácil para mim. Quantas vezes pensei em parar, em desistir, em até tentar contra mim mesmo, porque os levantes são maiores. Os problemas surgem de todos os lados. Aparece inimigo até dentro do próprio lar. Mas você tem que continuar.
mesmo tendo que lidar com situações que não quer lidar, mesmo tendo que se submeter a situações que não quer. Tem que simplesmente se calar e chorar para Deus, falar com Deus. E quando Ele dizer, você pode falar, você pode enfrentar, você enfrenta e fale, mas com cuidado, porque não é só porque estão te machucando que você deve machucar. Também ore, né? Porque tem gente que não aceita a verdade. Aí se sente ferido, ferida, machucado, machucada, mas a intenção ali foi só em lançar para a pessoa ser chacoalhada e se levantar, e entender que tá numa vida errada, entender que tá num relacionamento errado, num casamento errado, num lugar errado, numa família errada, e que tem que enxergar isso e se posicionar. Nenhuma pessoa que tá por fora pode te ajudar, mas o Senhor pode. É só você se posicionar. Da mesma forma que você acredita que a oração de um pastor, de um padre, de um bispo funciona e dá certo, a sua oração também. É só orar, é só abrir o coração, é só dizer o que tá pensando, o que tá sentindo, é só indo pondo pra fora tudo e acreditar no melhor, esperar pelo melhor em Deus, sabe? Não é só porque estão te machucando que você vai ficar ali continuando, dependendo disso e deixando as pessoas fazer o que quiser com você e te bater de todas as formas. Não, gente, não tem precisão disso, não tem necessidade disso. Se despertem, acordem, por favor. Saibam que o Senhor vê vocês e ama vocês. Seja criatura, ou seja filho, filha de Deus. O Senhor ama cada um de vocês, cada uma de vocês. E Ele tá de braços abertos, esperando vocês abrir o coração, abrir a porta do lar de vocês ou do cantinho de vocês, para Ele chegar na vida de vocês, libertar, curar, levantar, ajudar nesse posicionamento, nesse relacionamento com Ele, nas rotinas espirituais com Ele e a te ajudar com isso tudo que para você tem sido difícil, impossível, porque Ele pode resolver os teus problemas. Ele pode findar com todas as contendas e cessar esse evento todo na tua vida. Ele pode pôr um ponto final nas lutas, nas guerras, nas batalhas espiritual e carnal na tua vida. E tudo em diante que acontecer de bom e ruim na tua vida será leve, porque Ele estará contigo. E você estará pronta, pronto para receber as bênçãos e vitórias que Ele tem para ti. Jesus te ama. Ele espera por você. Não pense que é o fim só por você estar girando na mesma situação. Não se pune, não se julga, não se critica, não pensa demais. Em tudo tem um propósito, tem um porquê, um pra quê de Deus. Sobre tudo há um lado bom. Então enxerga esse lado bom, agradeça. Mesmo que você esteja girando ali, obrigado, Senhor, por eu estar girando em torno da mesma situação. Eu sei que em cada passo, ao girar, eu estou chegando perto da minha bênção e vitória. Sabe? Agradeça, agradeça. Até pelo que não deu certo, porque foi livramento. Foi espera mais um pouquinho, aguarde mais um pouquinho. Deixa eu caprichar mais um pouco, entende?
Eu amo vocês e Jesus também ama vocês. Queria falar mais aqui, mas aí já não seria do Espírito Santo. Então, até breve, gente. Eu amo vocês.